Deus recompense a senhora. Queridos, nós vamos ouvir o pastor. Pastor, esse pernambucano vem aqui, primeira vez, não é a primeira vez? Primeira vez ele chega aqui, a gente não dá nem oportunidade para ele pregar, ele não quer vir outra vez não. Vamos ouvir o pernambucano com a graça, com a liberdade, com a unção de Deus. Queria lembrar e convidar, ratificar o que o pastor Fábio Henrique já o fez. Amanhã é um dia muito especial. Nós teremos, os irmãos sabem aqui, os homens fiquem logo todo aí com o colarinho azul, né? Não é o nome do novembro, hein? É o Novembro Azul, né? Então, amanhã vai ter até palestra aqui. Aqui nós vamos ter a oportunidade de receber também as irmãs do mês passado do Setembro Rosa. Perdão, desculpa, Outubro Rosa. Obrigado, irmã Elizabeth. Do Outubro Rosa. As irmãs do Outubro Rosa, elas vão vir também. Vai juntar uma palestra de outubro, que é da prevenção do câncer, e especialmente do câncer de mama e todas as outras modalidades cancerígenas, é certo? E agora, amanhã, dia 3, vai se falar também dessa situação do homem, que é a questão da próstata, ok? Então, todo cidadão e toda cidadã são convidados para estar amanhã aqui à tarde. Será uma reunião especial, muito envolvente, muito proveitosa. Faça todo o esforço para estar aqui. Nós vamos estar a partir das 14h30. Se você tiver alguma dificuldade e só puder chegar às 15h, pode vir, nós lhe aguardamos até às 15h, vai ser uma bênção. Não deixe de estar presente. Se liga, viu? Se ligue, não fique desligado não. Gente desligado, a próstata agarra, viu? Gente desligado, o câncer agarra. Então vamos estar ligado. Pronto, vamos ouvir o pastor Henrique Boroni. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós temos de Deus este privilégio de uma expressão indescritível, de poder, no dia de hoje, estarmos tendo esta grata surpresa e a singular oportunidade de poder ministrar uma palavra de Deus no templo sede aqui em Mossoró. Eu quero fazer algumas considerações. Quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas que são responsáveis por este acontecimento. Em primeiro lugar, eu preciso fazer menção, primeiro pastor que nos trouxe aqui na região do Rio Grande do Norte, foi o pastor Misael Silva, que está em Alexandria, isso. E pregando na festa do congresso, nós conhecemos o querido amigo pastor Luiz Alfredo de Melo, pastor da Assembleia de Deus em Açu, meu grande amigo, homem de Deus, e o seu filho, o Eliezer. Estes amigos de Deus me trouxeram novamente a este estado, e através destes eventos, pastor Marcondes em Panon 2, e viemos para pregar em Serra do Mel, e hoje estamos aqui na presença do nosso querido pastor Francisco Cícero de Miranda. Deus abençoe o Senhor, muito obrigado pelo singular privilégio, e aos pastores e aos amados irmãos que estão na minha retaguarda. Deus abençoe. Por gentileza, pegue a sua Bíblia Sagrada, aqueles que trouxeram-na, e vamos abri-la no livro
ou melhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Sem falar, deixar de agradecer também ao pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui em Rio Grande do Norte, pastor Martins. Deus abençoe a todo o ministério da IADERN. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Aos irmãos, minha família que está assistindo pela TV AD Mossoró, a paz do Senhor para os irmãos em Pernambuco. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar no lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Senhoras e senhores distintos, eleitos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, na observação lucana de um momento singular, como Jesus estava orando por mais uma vez, como já era de costume da sua prática devocional. Jesus era um homem de oração. A Bíblia vai falar de que Jesus orava, e orava muito. A Bíblia, por de vários textos, como em Marcos, como em Lucas 6:12, que diz que ele orava toda noite, como em Lucas 9:18, depois 28, que diz que ele orava com os discípulos, que diz que ele orava de manhã cedo, que diz que ele orava de madrugada. Em Mateus capítulo 14, quando ele sobe ao monte para orar. Em Mateus capítulo 17. Em João também, quando os textos falam, aonde diz no capítulo 7 que todos foram para a sua casa. E no versículo 1 do capítulo 8 diz que Jesus foi para o monte. Jesus tinha uma vida regrada na comunhão, na oração. Ele orava. Os seus discípulos, ao conviver com ele, perceberam que geralmente ele se retirava, geralmente ele ia a lugares desertos, geralmente ele ia a montes, e lá ele derramava a sua alma. Os seus discípulos então ficaram preocupados, e um dia alguns deles se aproximaram de Jesus e disseram a eles assim: Senhor, ensina-nos a orar. O que me chama a atenção nessa observação é que nós estamos falando do povo judeu, estamos falando da descendência de Abraão, estamos falando da nação escolhida, do povo adquirido, estamos falando do povo da aliança, estamos falando da menina dos olhos de Deus. E a menina dos olhos de Deus, ela foi separada, constituída, resgatada, comprada, protegida, e a ela foi lhe dado o conhecimento, a graça, a prática e a presença da oração. Por quê, pastor? Porque Deus escolheu este povo e se apresenta a ele para se relacionar com ele. A oração faz
parte da história humana. A partir do momento em que Deus cria o homem e cria o aparelho fonador no homem, Ele cria a boca, o esôfago, os pulmões, o nariz, as vias nasais, o véu palato, a língua, para que o homem pudesse, usando estes músculos, coordenado com as ordens que vêm do cérebro e a cognoscibilidade do seu entendimento, formar palavras, frases, orações e assim se comunicar com Deus. Oh, glória! Por quê, pastor? Porque na sabedoria de Deus, Ele criou homens para se relacionar com Ele. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado com muito carinho e gentileza e dizer assim para ele: você foi formado, oh, glória, para se comunicar. Diga: Deus lhe criou para você orar. Deixa eu ver se você crê nesta palavra. Levante a mão e dê um brado de glória. Mas o pecado afasta um homem, separa um homem, joga um homem para longe. Deus descia, conversava com o homem, mas agora o pecado esconde um homem, tira um homem da presença, tira um homem da glória, tira um homem de Deus. Deus procura, um homem se esconde. A santidade de Deus é quem faz com que o homem seja separado dele, porque o pecado do homem não pode coabitar na santidade de Deus sem a justificação do homem. O que é que tira o homem do Éden? É justamente a santidade, porque a santidade ela separa, a santidade ela é plena, joga o homem para fora para que ele não morra. Para quê? Para que a bondade depois coloque o homem de volta na presença de Deus. Afastado, ele não ora. Afastado, ele não se comunica. E depois que nascem os primeiros homens e filhos, e a adoração recomeça através do sacrifício, que é a aproximação a Deus. Quem se aproxima é assassinado. Caim mata Abel, e aquele que conversava também morreu. Não tinha mais ninguém. A Bíblia não faz menção de homem orando até o nascimento de Enos, que nasce de Sete, nasceu Enos, e o texto diz que então voltou o homem a fazer o que, pastor? A invocar o nome dele. A adoração, o clamor, a busca por ele então começa. E daí para frente, Enoque anda com Deus. E anda como? Anda em comunhão, anda em intimidade e anda em perseverança. Esta vida de oração influencia seu filho. A Bíblia diz que Enoque tem um filho chamado Matusalém. Matusalém é impactado com a vida de um pai que ora, e ele passa isso para seu filho Lameque. Lameque cresce ouvindo a história do pai, que o avô orou tanto que Deus levou para o céu. Então, quando Lameque tem um filho, a Bíblia diz que o mundo está tomado pelo pecado, a imundícia generalizada, mas quem ora tem esperança, quem ora tem profecia, quem ora tem autoridade, quem ora te celebará e comanora súria. Lameque pega o seu filho, levanta para o céu e diz assim: o nome dele será Noé, porque ele aliviará as nossas mãos cansadas. E Noé, pastor, cresce ouvindo testemunho
sonho que seu nome foi proclamado, porque seu bisavô foi um homem que marcou a história com um arrebatamento integral e transformou a geração daqueles que Deus tinha um propósito. Você crê nesta palavra? Levante a sua mão, porque eu profetizo nesta noite sobre esta igreja, sobre este ministério. Chegou o momento em que Deus vai despertar a igreja para uma nova visão da oração, porque chegou a hora de abalar este mundo pelo poder da presença. Xarabarabacamandarai, Eleminoraçai. Pastor, o que é isso? É uma nota introdutória para você entender que o povo já orava. Quando voltam do cativeiro, passando pelos profetas, pelas alianças, voltaram para a terra. Os fariseus desenvolvem um sistema de oração conhecido como a tefilá judaica. As citações. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite, e esta bagagem ou já existia ou foi trazida de lá, porque em hebraico é chamada de a oração como o Harit, a oração do nascer do sol, a Minchá, a oração do meio-dia, e o Arvit, a oração ao cair da tarde. Ou seja, os judeus já tinham as suas formas de oração, já tinham as escolas farisaicas e as correntes dos mestres Shammai, Hilel, Gamaliel, que deixavam seus legados sobre a oração. Os profetas já oraram, os escritores já oraram, os homens já oraram. E por que é que os discípulos chegam dizendo: ensina a gente a orar? É porque, pastor, é porque eles perceberam que na oração de Jesus o negócio era diferente. Eles não queriam mais uma fórmula, eles queriam o segredo. Alamassuri mikandarai, ele me chore que me noviassé. Porque fórmulas se aprendem, mas segredos se descobrem. Fórmulas se recebem, mas segredos são revelados. E qual é o segredo da oração que eles queriam saber? É que Jesus passava a noite orando e a resposta vinha no outro dia de manhã. Ele levantava os olhos ao Pai, pegava 2 pães, 5 pães e dizia: Pai, eu te agradeço, multiplica. E começava a partir, e era na hora, glória. Você crê, você crê, você crê. É sobre andarai. Aí a pergunta é: por que é que a gente ora e não acontece? Por que é que ele ora e acontece? O Espírito Santo de Deus foi conversando comigo e foi lampejando algumas revelações nesta história. A primeira delas começa quando Jesus começa a explicar sobre a oração para eles e vai dizer assim: primeiro que vocês precisam entender o que foi que eu vim fazer aqui. Quando vocês forem orar, vocês vão dizer: Pai. Por quê? Porque toda oração que eles sabiam, elas começavam com uma nomenclatura, uma estrutura. E essa estrutura religiosa geralmente começava Baruch Ratá Adonai, dando a Deus os títulos em uma ordem. Jesus desceu para dizer assim: oração não é fórmula, oração é intimidade. Então não adianta usar vocábulos perfeitos, palavras bonitas, oração coordenada, sintética, a formação perfeita, não falar e não ter
intimidade. Então Jesus começa dizendo: chama ele de Pai. Pai, oh glória. Telemaro surimiai gidikemena suriandarai. Porque eu desci para isto, para transformar vocês em filho e dar a vocês poder de filho. Oh glória! Eleio chegue-me. Por quê? Porque vim para os que eram meus e os meus não me receberam. Preparei o mundo para eles e eles não me conheceram. Mas todos aqueles que me recebem e acreditam no meu nome, eu dei poder de filhos. Você crê, você crê, você crê? Ei, Deus, sai. Eu estou sentindo o Pai aqui. Chama ele de Pai, que ele gosta. Ele fez você para estar com você. Ele é bom, ele é Pai. A ideia é esta, a intimidade, porque todo o segredo da nossa posição é por causa da paternidade dele. A Bíblia vai falar, Jesus vai contar dizendo: chama de Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, na versão de Mateus. E você conhece o Pai Nosso. Quando ele termina de contar o Pai Nosso, ele vai fazer uma parábola, e esta parábola é que vai manifestar o segredo. Segundo, por quê? Porque quando ele ensina o modelo da oração, ele está ensinando o segredo da intimidade. Quando ele começa a falar a parábola, ele vai revelar a outra coisa. Que parábola é essa que somente Lucas observa? Ele vai dizer assim: disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. E se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada. Eu fiquei pensando, por que é que Jesus coloca uma parábola de porta fechada na oração? Por que é que ele joga a oração para um campo de negatividade? Primeiro, recebe um amigo e não tem pão em casa. Segundo, o amigo que vem quer pão e quer casa. Terceiro, ao amigo que ele pede, tem casa, tem pão, mas não quer abrir para dar pão a quem precisa. É meia-noite e a porta está fechada. Kenneth Bailey, em seu livro A Visão de Jesus sobre o Oriente Médio, ele vai declarar que o costume daquela época era que se botava a porta fechada usando uma madeira muito forte para travar a porta. Era uma viga pesada que travava a porta, ou seja, porta fechada, porta travada. Jesus joga o exemplo metafórico para ensinar que a oração, ela, além de necessitar que aquele que ora tenha intimidade, ele vai precisar desenvolver a capacidade de perseverança. Por quê? Porque Jesus coloca quem ora
na porta fechada. E não é só Jesus, Deus fez a mesma coisa. Capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, quando ele aparece a Salomão, ele vai dizer: escolhi este lugar para mim, agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas se eu fechar o céu, eu fecho e não tem chuva. Eu fecho e a plantação não cresce. Eu fecho e a seca vem. Eu fecho e o gado morre. Eu fecho e a prova canta de galo. Mas se o meu povo orar, se o povo orar, pastor, por que é que ele fecha? Para o povo orar. Por quê? Porque Deus é Deus dos estímulos. Eu te esforço. Não é você que se esforça, é Ele que vai dizer: vamos lá que eu te ajudo, vamos lá que tu consegue, vamos lá que eu vou fazer a bênção, vamos lá que eu vou te abençoar, vamos lá que a coisa vai acontecer. Oh glória, quem acredita nisto aqui, levante a mão e dê uma glória. Pastor, que é isso? É Deus nos ensinando que Ele cria exatamente a circunstância perfeita para a gente orar. Qual é o tema desta mensagem? Os segredos da porta fechada. O primeiro segredo é que quando a porta fecha, o que é que a gente perde? Perde o acesso e perde a visão. Porque porta na Bíblia, ela é importante. Todo objeto com o qual Jesus se identificou, ele é importante. Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta. Porta fala de controle de acesso na passagem. Todo lugar, todo ambiente construído, ele tem uma porta de entrada e de saída. Para estarmos aqui nesta noite, ninguém aqui entrou pela janela, porque quem entra pela janela é quem não tem acesso na porta. Mas para quem a porta está aberta, só quem entrou aqui com a porta aberta, deixa eu ver. Oh glória, oh glória! Você entrou porque a porta estava aberta. Porta aberta fala de acesso. Porta fechada, ninguém passa. Porta fechada, ninguém vê. Quando a porta está aberta, nós temos uma visão, mesmo que pequena, mas é uma visão aonde de um ambiente olhamos para o outro e nós temos alguma percepção do que está acontecendo, porque a porta se abriu. Mas Jesus, no seu exemplo didático, ele vai dizer: a porta estava fechada, mas se o amigo continuar batendo, mesmo aquele insensível, mesmo aquele que não queria descer, porque aqui são três amigos com três necessidades. Necessidade moral: a primeira é que a gente tem que ter um pouquinho de farinha em casa e um tantinho de azeite, porque pode faltar tudo, mas não pode faltar pão. Na nossa casa tem que ter pão e alimento para aqueles que precisar. Às vezes tem gente que tem muita coisa, mas não tem pão, não tem palavra, não tem conselho, não tem revelação, não tem intimidade, não tem comunhão. Ele tem muita coisa, mas alimento do céu ele não tem. Oh glória! A Bíblia diz que ele chegou batendo, o homem levantou. Então Jesus conclui dizendo: se ele não abrir para dar por amizade, ele vai abrir para dar por causa da importunação. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais
e achareis. Batei, oh glória, e a porta se abrirá. Percebam, quem pede é quem não tem, quem busca é quem não achou, e quem bate é porque a porta está fechada. Ele coloca essas circunstâncias para nos ensinar que oração não é coisa fácil, mas é coisa necessária. Tem gente que pensa que oração é fácil. Não é fácil, porque você vai ter que entrar no campo da contrariedade. Mas quando você começar a bater na porta, a pedir perto da porta, a ficar na porta dizendo: abre porta, eu estou orando, abre porta, eu estou clamando, abre porta, alguém vai ter que se levantar. E eu já estou profetizando aqui nesta noite, já tem gente descendo para abrir a porta para você. Deixa eu ver se você acredita nisto. Levante a mão e dê a glória a Deus. Jesus é tão sábio que termina dizendo assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, porque qual pai que o filho pede pão vai dar uma cobra? Pede peixe, vai dar um escorpião, vai dar uma pedra. Pede ovo e vai dar escorpião. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas ao quanto mais o vosso Pai. Jesus coloca um amigo infiel e um pai bondoso na mesma cena e diz assim: a oração, ela é tão eficaz que se aquele que é ruim não suporta oração, imagina aquele que é bom. Ele vai ter que abrir para fazer o teu milagre. Ele vai ter que abrir. Segure. Na porta fechada, 3 coisas acontecem. Primeiro, porta fechada fala de oração. Mateus capítulo 6. Quando orares, entra no quarto, fecha a porta. Por quê? Porque quando a porta fecha, você não pode fazer mais nada. Enquanto o seu cartão dá, você passa. Enquanto o cheque cobre, você compra. Enquanto tem gasolina no carro, você anda. Enquanto você tem influência, você aponta e determina. Mas quando a porta fecha, seu cartão não cobre, seu cheque não cobre, sua influência não funciona, seu carro não anda, você não pode. Aí Jeová diz assim: é a minha hora, chegou a hora de orar. Não é para se chutar o pau da barraca, não é para endoidar, é a hora de orar, porque a porta fechou. E quem abre a porta não é aqui de baixo, quem abre a porta é aquele lá de cima, porque a porta não abre por aqui, a porta ela abre por lá. Churimia dera seriguia. Paulo e Silas presos, amarrados no escuro, e disseram: e agora, Paulo? Não pode andar, não pode pregar, não pode conferenciar, não dá para escrever. O que é que tu vai fazer? Eu ainda posso orar. Eu vou orar. E o terremoto vai ser enviado, glória. Pastor, o que é isso? Deus, nesta noite, em uma forma didática e muito simplória, está lhe dizendo: não se desespere, ore, porque o Pai está dizendo: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz.
Oração não é só pedir. Pelo menos 3 termos gregos falam de oração: aiteo, pedido; deomai, intercessão; proseuchomai, comunicação. Por que as pessoas não passam mais tempo na oração? Porque fizeram da oração o lugar de compras online. Dobra o joelho e começa: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá isso. E depois que pede, não tem mais o que dizer. Aí se levanta porque não tem mais o que falar. Jesus me traz para dizer: oração não é só pedir, é para pedir, mas não é só isso. Além de pedir, eu tenho umas coisas para você fazer de joelho. Tem trabalho de joelho para você fazer. Deomai é intercessão. Proseuchomai é comunicação. Ele quer conversar com você. Oh, eleminere suria darasheregmia. Ele quer conversar com você. Perdemos o prazer de ficar conversando com Ele, mas ficamos a madrugada na Netflix. Perdemos o prazer de estar conversando com Ele, mas ficamos no WhatsApp, nas salas. Ele está falando. Comunique-se, fale, não só peça, mas fale. Eu dei a você ferramentas para você falar. Jesus vivia em intensa oração. Porta fechou, tempo de orar. Porta fechou, tempo de orar. Segundo, com a porta fechada, fala de livramento. E eu termino aqui. Por quê, pastor? Você não tem a temporalidade. Você não anda na linha da eternidade. Você não vê o amanhã, você não sabe. Quem sabe é Deus. E às vezes Deus fecha a porta porque estamos dentro da circunstância. E Ele fecha não é para que nos morramos. Ele fecha é para que vivamos. Você lembra de Noé? Deus disse: faz a arca, prepara tudo e entra, porque eu vou mandar chuva. Mas quando Deus aparece no capítulo 7, depois de quase 100 ou 80 anos de construção, Deus vai dizer assim: agora entre você, sua esposa, seus filhos, suas esposas, porque na manhã do 8º dia, ou seja, passado 7 dias, eu vou mandar chuva. Deus colocou Noé na arca e trancou Noé na arca antes dela flutuar. Para quê? Para trabalhar a paciência de Noé. Porque uma coisa é esperar trabalhando, esperar fazendo alguma coisa. Outra coisa é esperar esperando. E Deus coloca a família dentro e diz assim: espere, a chuva vai descer. Primeiro dia, parece que eu vejo Sem, Jafé e Cã lá dentro. E as pessoas batendo na porta, na lateral da arca e dizendo: eu não disse que teu pai era doido? Estão aí trancados fazendo o quê? Não vai acontecer nada. E talvez Noé, ou Cã, ou Jafé, ou Sem, que eram ainda jovens, diziam assim: papai, vamos ficar aqui presos com esses bichos aqui embaixo. E Noé dizendo assim: Deus mandou ficar aqui, porque do 7º dia a chuva vai descer. Vai lá em cima e dá uma olhada pela janela, vê se já está nublado. Aí ele sobe lá em cima, o céu está azul. Papai, que foi? Está tudo azul, não vai chover. Jeová olhou e disse: eu já sei, eu vou fechar por fora. Por quê, pastor? Não era para quem ninguém de fora entrasse, porque quem já tinha aliança já estava dentro.
Olhe para esse vaso do seu lado aí. Aponte o dedinho para o irmão com carinho. E diga assim para ele: você entendeu? Você já entrou na arca. Tem horas que se Deus não fechar por fora, a gente se revolta, abre a porta, entrega tudo e vai embora. Aí Jeová diz assim: quantas vezes você não tentou entregar tudo, desistir e ir-se embora, mas quando tentou sair, Ele trancou por fora e disse: eu fiz aliança com você, você é minha, você é meu, eu fechei para te preservar. Levante a mão e solte um grito de glória a Deus. Ele fecha porque Ele te esforça e você não sai. O negócio que Ele tem com você é forte. Você nem imagina o seu papel universal, porque Noé fez para salvar a família, Hebreus 11:7. Mas se Noé não fizesse, Abraão não nascia. Se Abraão não nascesse, Isaac não vinha. Se Isaac não viesse, não tinha Jacó. E aí todo o projeto da revelação estava preso, dependendo de um homem. Deus fecha a porta e diz a você: sou Deus de livramento. Porta fechada não é só prova, tem segredos nela. E quando é que você recebe isso? Quando você aprende a orar na porta fechada. E terceiro, quem não consegue trabalhar com a porta fechada sou eu e você. Porque a nossa composição, ela é temporal, presa aqui e obrigada às leis daqui. Mas para Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha com ela fechada, com ela aberta. Ele entra pela parede, entra pela porta. Os discípulos estavam trancados e Ele entrou com a porta fechada na rebereba. Adacachuri me cai. Ele me odere Xúria. Eu estou sentindo aqui o negócio e eu vou entregar esta palavra profética. Quem acredita, levante a mão para recebê-la. Oh meu Deus do céu, Ele está vindo aí. Vai ter milagre na tua casa, mesmo com a porta fechada, porque Ele é poderoso para fazer. A mulher disse: Eliseu, meu marido morreu. Pega vaso emprestado, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai derramando o azeite, porque enquanto houver vaso, o azeite vai cair. Alguém não vai entender. Ele está pagando isso como se não tem recurso. É milagre com a porta fechada. Como é que ele vai viajar se não pode? É milagre com a porta fechada. A porta fecha aqui, mas a porta do céu continua aberta sobre esta igreja. Você acredita nisto? Abra sua boca e solte 3 gritos de glória ao nome de Jesus. Oh glória! Que Deus abençoe a igreja. Pastor, muito obrigado. Lai xerre suiquest que me nova sai. Quando a porta está fechada, a gente não vê o que acontece do outro lado. Porque às vezes Deus trabalha com a porta aberta. E trabalhando com a porta aberta, estamos em um ambiente e estamos vendo as coisas acontecerem no outro. E dizemos: Deus já começou a agir. Mas tem hora que Ele fecha e a gente não vê o que está acontecendo do outro lado. Ela é baracé. Ela é me coma serremana xúria.
E às vezes até pensamos assim: não está acontecendo nada. E Deus está falando nesta noite dizendo: quando eu abrir a porta, tudo que você imagina e algo mais já estará pronto do outro lado te esperando. Porque quando eu trabalho com a porta aberta, eu quero deixar você ver a minha grandeza. Mas quando eu trabalho com a porta fechada, eu vou lhe surpreender com a minha benevolência. Vai ter surpresa, pastor Miranda. Deus é Deus de surpresa. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos?